que em 2020 foi a época que você realmente pegou e falou, vou estudar para o ITA, né? Então você começou Sim. a ter ambiente ali com a FME, com física clássica, que são livros que são um nível maior do que o ensino médio, naturalmente, né? Marta Reis, Fel. Uhum. Aí o Heinger, eu não descobri se é Heinger ou Heinger, mas ele perguntou, como você lidou com o nível das questões? Então, já vou com, né, a gente tem, querendo ou não, mesmo com os livros, uma disrupção do que a gente aprendia na escola, né? Então, ele deu um Uhum. exemplo. Por exemplo, de você já ter estudado todo o conteúdo e mesmo assim não saber resolver uma questão, seja do livro, coisa. Teve alguma hora que isso te baqueou de alguma forma? Você pegou e parou num tópico de um livro, caramba, não vou sair daqui, eu não consigo entender essa questão e tal, e como que você reagiu a isso? E eu passei no ITA. Depois de 5 tentativas frustradas, eu finalmente resolvi estudar apenas pelo BBF e consegui conquistar minha vaga. Como que era seu mindset quando você via uma questão, um conteúdo que parecia ser um obstáculo muito grande, assim? Eu tava só com os livros, né? Então, o meu professor era o livro e a internet. Daí, Uhum. mesmo já tendo visto toda a matéria, eu realmente fiz o livro de capa a capa. Então, eu lia toda a teoria. O que eu anotava, assim, de resumo eram palavras-chave, só coisas Uhum. mais importantes. Uma coisa também que eu tive que desapegar é que eu gosto muito de colorir o caderno, deixar ele todo Sim. brilhosinho, sabe? Aquelas estabilas assim de 1.500 cores. Sempre Sim, sim. gostei no ensino médio de ter assim tudo coloridinho no caderno. Uhum. Só que nesse ano a única coisa que eu usava era uma lapiseira e uma caneta preta, e só. Prática, Então, né? Simples. os meus resumos não eram para ficar bonitos, eram coisas importantes mesmo que eu precisaria lembrar mais fácil no meu caderno. Se eu quisesse consultar alguma coisa, eu anotava no caderno e aí eu não precisaria buscar no livro, era tudo direto no caderno. Então, era tipo um grande visuário no caderno. Bacana. Aí, Isso é algo interessante, porque bastante gente vem me perguntar, como faz o resumo, estou preocupado, não consigo lembrar, tal, tal. Então, o que ela falou aqui é muito importante, pessoal, né? Então, você fazer resumo simples, né? Não gastar muito tempo com resumo, e para algo que você vai se lembrar mesmo, visuário, né? Como você disse, coisas específicas. E você tinha uma forma diferente de fazer resumo, sei lá, para matérias mais teóricas, que nem, sei lá, química, e matérias como matemática, física, que vamos supor assim, mais braçal, mecânica, né, com conta. Enfim, sobre essa diferença do resumo, né, para questões mais teóricas, né, como química, essas matérias, ou matemática e física, né, que são mais contas, né, você tem que lembrar mais do método de resolução. Se você fazia essa diferenciação, assim. o jeito de fazer o resumo era diferente para cada matéria. Porque não tem como. São coisas diferentes, não tem como fazer igual para as três, né? Então, eu não vou lembrar exatamente, eu não tô com os meus cadernos aqui, então eu não sei dizer exatamente como que tava. Mas é uma coisa que provavelmente só eu entendo que tá escrito ali, não é para ficar fofo, lindo, é Sim. só para eu lembrar. Então, eu acho que, assim, de física, às vezes eu fazia alguns desenhos, às vezes eu colocava as fórmulas junto com as demonstrações. Bacana. Matemática também colocava as demonstrações e química, acho que Marta Reis eu pegava mais só os exercícios, talvez. Não colocava tanto o conteúdo. Assim, vai de cada um, assim, ver o que faz mais sentido. Mas não começar escrevendo tudo que tá lá. Começa, sei lá, fazendo as questões e conforme vai vendo, escreve da teoria o que realmente for necessário. Porque o mais Bacana. importante são os exercícios, não ficar sabendo, escrevendo a teoria no caderno, né? Mas aí, enfim, eu falei isso e não respondi a pergunta do Heiner, Isso. sobre o nível das questões. Eu pegava, então, o conteúdo e depois ia para as matérias. Então, eu sempre pegava o conteúdo dos livros, não ia direto para as questões. E aí, nas questões, quando eu sentia alguma dúvida, eu pesquisava o enunciado, escrevia todo o enunciado da questão e jogava no Google. E a maioria das questões que eu tinha dúvida,
aparecia num fórum ou tinha no YouTube, principalmente em fórum. Tinha resolução, e aí tinha algumas questões que eu realmente não sabia, eu não tinha entendido a resolução, e aí eu não ficava empacada nisso. Eu deixava assim espaço para eu resolver depois e seguir em frente. E aí, às vezes, depois de uma semana, 2, aparecia sim site para eu entender o que a resolução que estava lá na internet. Mas eu não bitolava com questão. Eu seguia em frente, eu tinha um planejamento assim de quais matérias que eu tinha que terminar naquela semana. Então, meu foco não era fazer questão por questão, era terminar aquilo ali, passar por tudo. Show.